3 da série Saga da Super Sheila. Ativar. Hoje nós vamos falar sobre Anne Frank. No vídeo anterior, no livro, né, foi citado onde David, em uma das 7 decisões para o sucesso, ele encontra com Anne Frank no anexo secreto. Então eu resolvi hoje falar sobre essa história fantástica, um pouco triste, mas com muitos ensinamentos. O Diário de Anne Frank foi o primeiro livro que eu li. Eu era criança ainda. Eu pedi emprestado na época. Ele era de capa dura. Eu não tenho ele, né? Porque eu devolvi. E eu tive a oportunidade de conhecer o anexo secreto. Gente, eu fui até lá. Me emocionei bastante. Tirei foto de tudo quanto é coisa e não podia tirar. Mas eu não vi. Ai, meu Deus, brasileiro. Eu não vi, gente. E não vi lá o símbolozinho que era proibido tirar foto. Por isso que eu vi que todo mundo ficava olhando pra mim. Até do diário eu tirei assim, não podia tirar, né? Mas enfim, tenho as fotos. Eu até peguei o HD ali, vou ver se eu acrescento aqui pra vocês, tá? No vídeo anterior nós falamos sobre persistir, a importância de persistir. E agora eu acho que nós falamos de uma persistência um pouquinho diferente, mais profunda, que é persistir pela vida. Gente. E eu acho assim, mesmo na pior das situações, a gente tem condições de crescer. E Anne Frank, ela recebeu esse diário pouco antes, né, de ir para o centro de concentração. Ela morava na Alemanha, e aí ela e a família, para fugir das imposições de Hitler, eles foram para a Holanda, aonde lá o pai dela conseguiu um emprego de diretor administrativo numa empresa de geleia. Só que aí depois, com a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi invadida pelos nazistas. E começaram na época algumas restrições contra os judeus, né? Que ela era judia, ela e a família. Eles não podiam ir ao teatro, cinema, não podia pegar o bonde, enfim. Até que em 9/7/42 eles se mudaram para um esconderijo no fundo da fábrica que o pai dela trabalhava. E antes disso, em 12 de junho de 1942, quando ela completou 13 anos, ela ganhou esse diário, onde ela começou a escrever, porque ela ficava confinada, né, nesse esconderijo. Então ela começou a escrever o cotidiano. E o interessante é que ela tinha uma amiguinha imaginária, que ela se chamava de Kitty. Kitty era a sua querida Kitty, aonde ela contava como que era o cotidiano dela. Olha a imaginação de uma criança, né? Que toda criança tem, né, o seu amiguinho imaginário. Você já teve seu amiguinho imaginário? Eu já tive o meu imaginário. O meu era um menino. Se chamava Bill. Enfim. E aí depois disso eles ficaram lá nesse esconderijo até que foi descoberto o esconderijo. E aí a mãe dela foi levada para a Polônia, mas ela faleceu de fome. E ela e a irmã foram enviadas para um centro de concentração na Alemanha. E lá teve um surto de tifo. E ela também, as duas não resistiram, né? De todos que moravam no anexo, porque era a família de Anne Frank e uma outra família também, só sobreviveu o Sr. Otto Frank, que é o pai de Anne Frank. E foi ele que publicou, né, o diário. Ele publicou o diário em 1947 e o museu, né, da Anne Frank, a qual eu visitei, foi inaugurado dia 3 de maio de 1960. 3 de maio, dia que a minha sobrinha Sofia nasceu, mas não foi em 1960, né? Mas só o dia só. Então, assim, é uma data bem marcante. E eu visitei o museu, eu passei um final de semana lá em Amsterdã.
peguei o HD aqui, que eu vou separar umas fotos para mostrar para vocês. Mas eu tenho um aqui, ó. Eu fiz um scrapbook de vários lugares e eu tenho aqui algumas fotos, né, de Amsterdã. E eu acabo de descobrir que eu não sei onde foi parar o meu scrapbook de Amsterdã. Eu tenho quase certeza que eu fiz esse scrapbook, gente. Eu devo ter emprestado para alguém e eu não lembrava. Eu lembrei disso agora, que eu fui procurar e cadê? Você pegou o meu scrapbook do Amsterdã? Eu te emprestei, por favor, me devolva, porque é uma recordação maravilhosa, né? Então aqui tem até uma frase do seu Otto. Vou colocar aqui, ó. To build a future, you have to know the past. Para construir o futuro, você precisa saber o passado. Otto, 1967. Então, gente, eu penso assim, às vezes a gente precisa voltar, né? Voltar nas nossas origens, rever aí a nossa história, para que a gente possa realmente seguir em frente. Eu acho que todo mundo chega uma hora na vida que sente essa necessidade de fazer isso, né? E eu acho que a história de Anne Frank me mostrou o quanto é importante a gente se manter motivado, né? Ter um motivo para ação, né? E aí ela inventou o amiguinho, escrevia. Aquilo era uma forma dela se manter viva, né? Se manter ali com a esperança. Infelizmente, ela só deixou a história dela pra gente. Mas vamos mudar essa frequência. Nada de tristeza, não. Vamos botar vida nesse corpo, né? E falar de coisas boas. O que vocês querem que eu fale no próximo vídeo? Eu vou pensar aqui, mas vocês podem me dar dicas também, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até mais. Mas antes de finalizar e passar para outro assunto, me veio mais algumas coisas aqui na minha mente, né? Mesmo na pior situação, a gente pode crescer, desde que a gente tenha o controle da nossa mente. Eu costumo dizer, não importa se saímos do eixo, o importante é a gente voltar logo pro nosso eixo. Como que a gente faz isso? Existem algumas técnicas para fazer isso. Mas eu vou ensinar isso no outro vídeo, não esse aqui, senão vai ficar 5 horas de vídeo. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar aqui é assim, por exemplo, eu tenho certeza que vocês conseguem sentir, né, a vibração do que eu tô falando, porque eu estive lá, foi o primeiro livro que eu li, enfim, tudo isso pra mim foi muito marcante. E cada um tem que procurar na sua vida essa significado, sei lá. E, por exemplo, quando eu visitei o Museu da Guerra em Londres, gente, eu passei até mal. Começou a me dar um enjoo, sabe? Porque tem uma ala lá em que tem tipo um balcão assim, onde tem uns chinelos, tinha os sapatos das pessoas, né, que foram incineradas. Tinha também uma como é que chama aquilo, gente? Uma cabine de ferro, né, onde as pessoas eram colocadas e tocado fogo. E tinha um carrinho de madeira, aonde os corpos depois eram carregados e levados, né, para o lugar onde eles eram enterrados, sei lá, ou queimados, acho que eram queimados naquela época, para evitar doença. E assim, eu passei muito mal, e olha, porque a energia fica impregnada, né, a frequência fica ali, naquelas coisas lá, e eu tive que ir embora. Eu não consegui terminar a visitação, porque foi punk. Mas bora mudar essa frequência. Vamos mudar a frequência, falar de coisas boas. Olha aqui, gente, que é isso aqui? Sabe o que é isso? Picada de carrapato. Fui pro mato semana passada. Ai! E fui
toda picada, mas já tomei um banho de sabonete de enxofre e tá tudo bem. Já que eu tô falando nesse assunto, então, no próximo vídeo, acho que eu vou falar de um lugar maravilhoso, aqui no Brasil mesmo, tá? Recanto de Avalon e Zigurates. Vocês já ouviram falar de Zigurates? Pois é. Então eu vou falar desse lugar mágico, maravilhoso, transformador. Quem vai visitar lá nunca mais será o mesmo. Tá bom? Vocês vão ver nas imagens. Um beijo e até o próximo vídeo.